Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez, já estamos de volta. Semana começando e tudo de importante sobre o futuro dos beneficiários do Auxílio Brasil. A partir do dia 1º, passará a ser Bolsa Família. Os pagamentos desse mês de novembro, lamentavelmente, não haverá antecipação. Os pagamentos começarão a partir do dia 17 de novembro, final do NIS 1. O empréstimo consignado foi suspenso, mas estará de volta a partir do dia 14. Você que foi aprovado e ainda não recebeu, é preciso estar acompanhando. Mas se daqui para o dia 13 não sair, então é aguardar o processo para o dia 14. A partir das 7 horas da manhã, o aplicativo estará de novo de volta com a ferramenta de empréstimo. Então, é uma suspensão feita pela própria Caixa Econômica Federal, para fazer várias correções, inclusive também para rodar a folha desse mês de novembro. Os R$600, tudo pelos valores que irão ser iniciados a partir de janeiro, 600 do Bolsa Família, as regras e também os R$150 para cada criança. Isso é a PEC que está dando trabalho, mas vai sair do papel. PEC da transição, PEC da reconstrução nacional. Antes de mais nada, como é que você está, hein? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejar para você um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família, uma semana de paz, uma semana de realização de sonhos, semana de cura, uma semana que abra portas de emprego. Tem muita gente desempregada que está na expectativa, já mandou o currículo. Vamos torcer, pedir a Deus para que portas abertas possam ser abertas durante essa semana, tá? Já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante, faz isso aqui. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal Campeão. A expectativa do próximo ano são vários projetos que estão prontos para serem debatidos, como os R$ 1.200 das mães, também o 13º do Bolsa Família. Eu sempre digo, comenta aqui embaixo, hashtag quero o 13º do Bolsa Família, hashtag quero o 13º do Bolsa Família, 600 já a partir do dia de janeiro, hashtag quero 600 em 2023, quero 600 em 2023. E, evidente, os R$150 por criança. Olha, foi feito uma matéria muito bacana, vários jornais, várias TVs, e aí falando sobre o que aconteceu de mais importante. Então, acompanhe para você atualizar tudo a partir de agora, para você que está com a gente aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Preste atenção, fala de tudo sobre o auxílio, sobre o Bolsa Família, sobre a PEC, enfim. Acompanhe aí, preste bastante atenção, veja aí tudo de mais importante. Acompanhe só. O processo de transição do novo governo federal começou nesta quinta-feira em Brasília com uma série de reuniões. A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, propôs uma emenda à Constituição para ultrapassar o teto de gastos e manter o Auxílio Brasil de R$600 no ano que vem. A proposta foi apresentada em uma reunião entre o vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, e o relator do orçamento, Marcelo Castro. O senador já havia deixado claro que precisaria de mais 52 bilhões de reais para manter em R$600 o valor do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Seguramente o orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história. A alternativa encontrada pela equipe de Lula foi uma proposta de emenda constitucional já apelidada de PEC da Transição. Os recursos para a proposta ficariam de fora do teto de gastos. Decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. Para aprovar uma PEC no Congresso, são necessários os votos de pelo menos 308 deputados e 49 senadores. A preocupação é, primeiro, em não manter o Bolsa Família de R$600, para pagá-lo em janeiro, há necessidade
de até 15 de dezembro termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária, e não ter interrupção de serviços e obras. O governo também pretende incluir na proposta o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Um grande desafio é o tempo, ou seja, nós teremos que já na terça-feira ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores e, é claro, a posição também do presidente eleito, o presidente Lula. Depois dos encontros no Congresso Nacional, Geraldo Alckmin veio até o Palácio do Planalto e teve a primeira reunião desde a vitória nas urnas com o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O representante do presidente Jair Bolsonaro garantiu que vai dar o apoio necessário para o processo de transição do governo. Todo o fluxo de informações também foi conversado, nós vamos encaminhá-las todas para o ministro Ciro Nogueira, para a Casa Civil, e a transição instalada com o objetivo da transparência. A transição também foi tema de uma reunião de Ciro Nogueira e do ministro da Economia, Paulo Guedes, com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Há, evidentemente, uma grande receptividade por parte da equipe do atual governo, que quer fornecer as informações, e eu acredito que assim vai ocorrer de maneira muito serena e tranquila. O TCU criou um comitê de acompanhamento da transição que se reuniu também com Geraldo Alckmin. Entre os compromissos desta quinta-feira em Brasília, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. A repórter Natália Fruê está em Brasília e tem mais informações. Oi, Natália, boa noite para você. Como é que foi esse encontro? Oi, Márcia, boa noite para todo mundo. Jair Bolsonaro resolveu vir aqui para o Palácio do Planalto no início da tarde, especialmente para encontrar com o Geraldo Alckmin. O vice-presidente eleito que coordena a transição já estava indo embora aqui do Planalto quando o chefe de gabinete de Bolsonaro pediu que ele voltasse para encontrar com o presidente da República. A conversa durou pouco mais de 5 minutos. Mais cedo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, já havia parabenizado Alckmin pelo resultado das eleições. O presidente Jair Bolsonaro ficou aqui no Planalto por cerca de 30 minutos e depois voltou para a residência oficial, o Palácio da Alvorada. Alckmin conversou com jornalistas sobre esse encontro. Vamos ver. Foi positivo. O presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. Ele o parabenizou pela vitória? O presidente fala depois o teor da conversa, mas foi, em resumo, reiterar os compromissos em relação à transição. Quem se manifestou hoje sobre os desafios econômicos do próximo governo foi o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Meirelles, que apoiou a candidatura de Lula e não está aqui em Brasília para a transição, defendeu que o próximo governo baixe os juros e que para isso é preciso ter uma política econômica com responsabilidade fiscal e direcionamento claro. Assim é possível valorizar o real e conter a inflação. A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estuda apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 a partir do ano que vem. E o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o coordenador da transição e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O atual presidente e o coordenador de governo de transição conversaram no gabinete da presidência da República. Segundo Geraldo Alckmin, a conversa foi positiva. O mandatário se deslocou do Palácio da Alvorada, onde reside, para o Planalto apenas para esse encontro. Geraldo Alckmin estava no local para reuniões com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. O presidente convidou, nós já estávamos saindo já, para que fosse até lá o seu gabinete e reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira
e o ministro General Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. Mais cedo, o coordenador da transição tinha ido ao Congresso. Ao lado de diversas lideranças do Partido dos Trabalhadores, o ex-governador de São Paulo se reuniu com o relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. A equipe de Lula tenta mudar a previsão orçamentária de 2023. O objetivo é garantir que as promessas feitas durante a campanha saiam do papel já a partir de janeiro. O petista considera que tem dois grandes compromissos com o eleitor: a manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 e o reajuste do salário mínimo acima da inflação. O grupo que comanda a transição também tenta garantir verba para o programa Farmácia Popular. O problema é que nada disso está no projeto do orçamento de 2023. Eu tenho que levar essas demandas para discutir com a Comissão de Orçamento, com os líderes partidários. Aí, quando a gente formular um consenso, nós voltamos então de novo a negociar com os novos representantes do novo executivo. Para conseguir viabilizar essas políticas públicas, a equipe de transição do novo governo negocia uma proposta de emenda à Constituição que tire esses investimentos do teto de gastos, que limita o crescimento das despesas federais à inflação do ano anterior. A PEC da transição precisaria ser aprovada no Senado e na Câmara, em 2 turnos, antes do recesso parlamentar. Nós teremos que já na terça-feira ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores e, é claro, a posição também do presidente eleito, do presidente Lula. Tudo tem que ser muito rápido, porque tem que se ainda ter uma série de procedimentos. Então, a rapidez, a agilidade é muito importante. No fim da tarde, Alckmin foi ainda à sede do Tribunal de Contas da União. No local, conversou com ministros sobre o processo de transição e ouviu que o TCU deve atuar para estimular a colaboração na troca de informações entre as equipes.